O Domingo Espetacular vai mostrar agora o drama de uma mãe. Ela teve que entregar as duas filhas para autoridades brasileiras. As crianças nasceram na Irlanda e o pai das meninas entrou na justiça de lá para conseguir a guarda das irmãs de 4 e 6 anos de idade. Quarta-feira, 14 de junho. A Polícia Federal chega a um condomínio da Zona Oeste do Rio. É uma operação de busca e apreensão. Duas meninas saem escoltadas pelos agentes. A movimentação chama a atenção dos vizinhos. A mãe das crianças está desesperada. Ser acordada com policiais armados na minha porta para tomar as crianças de mim como se eu fosse uma criminosa, isso não pode acontecer. Raquel mal tem tempo de se despedir das filhas. Só faz uma promessa. A mamãe vai dar um jeito em tudo, tá? A mamãe vai atrás de você, a mamãe vai ficar do seu lado, tá? Tá bom? Só que a gente vai ter que ficar um pouquinho longe, tá? Tá bom? Dali, as crianças serão levadas para o pai biológico, na Irlanda. Eu não consigo entender como, né, que ele consegue chegar assim dessa forma e retirar as crianças dos meus braços. Raquel pensa na segurança das filhas, que têm apenas 4 e 6 anos de idade. As crianças nasceram na Irlanda, mas vivem no Brasil desde 2019. Elas não falam outra língua, elas não conhecem as pessoas que pegaram elas estão desesperadas. Começava então uma corrida contra o tempo. Horas depois de entregar as filhas aos agentes, Raquel foi à Justiça Federal. A esperança era conseguir um habeas corpus e impedir que as meninas voltassem para o pai. Não sei onde as minhas filhas estão, não me deram nenhuma informação. Eu estou completamente perdida e de um lugar para o outro tentando informação das minhas filhas e tentando, de alguma forma, reverter isso. Na noite de quarta-feira, as crianças embarcaram de volta à Irlanda. A decisão tem como base a Convenção de Haia, um acordo de cooperação entre diversos países participantes para impedir o chamado sequestro internacional de menores. Sair com a criança do país sem autorização, violando o direito de guarda do pai ou da mãe, ou então violando também o direito de guarda ao não voltar com a criança ao fim de um período de férias. No caso da Raquel, ela diz que teve ajuda das autoridades para sair da Irlanda com as filhas. Eu fui uma mãe que confiei na justiça. Eu confiei, eu nunca me escondi, eu fiz tudo da forma correta que eu devia fazer. E hoje eu estou aqui ainda confiando na justiça. Foram cerca de 4 anos no Brasil. Era aqui que as meninas estavam vivendo com a mãe pelos últimos 3 anos. Os brinquedos ficaram todos, as fotos também, os cadernos, estojo, material escolar. Elas já tinham rotina, amigos, escola. Estavam adaptadas à vida no Brasil. Eram crianças muito felizes, amavam a escolinha delas. O problema é que, pela Convenção de Haia, o que deve prevalecer é a chamada residência habitual. Residência é o local onde a criança morava, na companhia dos seus pais, antes dela ter sido retirada. Questões de guarda, a Convenção separa muito claramente. A guarda tem que ser decidida no país da residência habitual. Uma das disputas mais dramáticas envolvendo tribunais de 2 países foi o do menino Sean Goldman. Durou 6 anos. Filho de uma brasileira e de um americano, o garoto voltou para os Estados Unidos depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas por que Raquel foi embora da Irlanda com as filhas ainda pequenas? Raquel explica que morou por cerca de 5 anos na Irlanda. Lá conheceu Trevor Maloney. No início, o relacionamento ia bem. Tiveram 2 meninas. Mas aos poucos apareceram sinais de que algo não estava certo. E a suspeita de que Trevor abusava de uma das filhas. Por exemplo, uma boca num local inadequado, numa parte íntima da criança.
E esses comportamentos começaram a acontecer com mais frequência. Raquel afirma que chegou a ser mantida em cárcere privado junto com as filhas. Não tinham o que comer. Ele me falou que eu era apenas uma imigrante e que se eu morresse ali ninguém ia se preocupar comigo. A vizinha me passava comida pelo muro para as crianças, elas comiam, eu comia. Foi nesse momento que a embaixada veio, tirou a gente. Nós fomos levadas para um abrigo. A nutricionista levou o caso à polícia e procurou organizações não governamentais de proteção às crianças e à família. Pediu medidas restritivas contra o ex-marido e entrou em contato com as autoridades brasileiras e irlandesas para voltar ao Brasil. Trevor tinha guardado os documentos de Raquel e das filhas. A intenção era impedir uma possível fuga. Roubou os passaportes, meus documentos, tudo de dentro da minha bolsa. Eu fui muito ingênua, deixei. Com muita luta, Raquel conseguiu novos documentos e ajuda do governo brasileiro. No início de 2019, ela e as filhas finalmente desembarcaram no Rio de Janeiro. Não era o fim de um pesadelo. Itamaraty, o que eles me falaram depois é que eles estavam preocupados com a minha viagem, o meu embarque para o Brasil. Porque poderia ser algo que poderia ter alguma restrição de viagem para nós e nós poderíamos ser presos exatamente por sequestro internacional de menores. Então, eles precisavam se certificar de que não havia nenhuma decisão, nenhum impedimento de viagem. Trevor, então, invocou a Convenção de Haia, exigindo que as meninas voltassem à Irlanda. Por se tratar de um acordo entre países, o caso foi para a Justiça Federal. Com a ajuda da Defensoria Pública, Raquel chegou a vencer o processo na primeira instância. Mas o ex-marido recorreu. Raquel sequer sabia disso. Foi pega de surpresa quando a Polícia Federal bateu a porta para retirar as crianças de casa. Eu vou com ele ou você vai com ele? Não, você. A mamãe vai ficar, tá? Não. Em nota, a Advocacia Geral da União informou que em processos instaurados com base na cooperação internacional, não cabe ao Judiciário brasileiro discutir a guarda da criança. A decisão compete ao Judiciário do local da residência habitual, a Irlanda, e que o Judiciário brasileiro recebeu documentos da Agência Irlandesa da Criança e da Família, que encerrou as apurações das acusações de abuso sexual por falta de prova. No meio da disputa internacional, duas meninas pequenas que sequer entendem o que está acontecendo. Esse rompimento, de uma forma inesperada, pode acarretar em traumas, como, por exemplo, ansiedade, medo e depressão, porque ela está indo para um outro país, tem uma nova dinâmica familiar, do qual ela não entende a língua, não conhece os amigos. Para a especialista, é fundamental que o pai permita que as crianças continuem em contato com a mãe. O tempo que ela precisar, se ela solicitar ao pai que queira falar com a mãe, deve ligar rapidamente para que esse trauma não comece a piorar. Desde que as filhas foram embora, Raquel não teve contato com elas, ou qualquer informação. Só ficou sabendo o horário do voo das filhas depois do embarque das meninas. Eu entrei em contato com o pai, eu tenho o celular dele, mas não tive nenhuma resposta. Junto com nossa equipe, Raquel tenta falar com Trevor na Irlanda. Ele não respondeu às mensagens ou atendeu às ligações. Raquel agora precisa encontrar forças para uma nova batalha. Isso porque a decisão de mandar as crianças de volta para a Irlanda não resolve em definitivo a guarda delas. Significa apenas que, para honrar a Convenção de Haia, os dois governos entenderam que essa decisão não deve ser tomada no Brasil. Ou seja, é a justiça irlandesa que vai determinar, a princípio, com quem as meninas ficarão. Nossa produção também tentou contato com Trevor Maloney. Ele não quis gravar entrevista. Em nota, os advogados do irlandês disseram que as declarações dadas por Raquel são inverídicas e que ela trouxe as crianças ilegalmente para o Brasil após o término do casamento.
Os advogados também negam que tenha havido abuso ou violência e afirmam que houve uma ampla investigação na Irlanda, incluindo o exame de corpo de delito que inocentou Trevor de qualquer uma dessas acusações. A defesa do irlandês também afirma que Raquel descumpriu medidas judiciais nos últimos 3 anos, impedindo o contato de Trevor com as filhas. Raquel ainda não sabe dizer o que vai fazer daqui para frente, mas tem uma certeza: não perdeu as esperanças de ter a casa cheia de novo. Eu sei, eu como mãe, eu sinto que elas estão precisando de mim.